Muito bem, esta manhã eu queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias. Sei que estão a fazer um estudo ou uma abordagem sequencial ao livro de Gálatas e hoje vamos terminar, cabe-me a mim, a última porção do texto bíblico nesta carta escrita por Paulo às igrejas da Galácia. Então, por favor, abram em Gálatas capítulo 6, versos 11 até o 18, até mesmo ao final. E vamos ler este texto, que são, como eu disse, as últimas palavras de Paulo para os Gálatas nesta carta. E diz assim, vou pôr os óculos porque senão não vejo nada. E diz assim a palavra do Senhor: Vede com quão grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Há certas coisas que são curiosas, são à parte em relação a este texto, que são curiosas muitas vezes ao lermos a palavra do Senhor, e ela, toda a sua riqueza, às vezes até nos coloca diante de expressões que nós nem esperávamos ouvir ou ver na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no versículo 17, diz: Desde agora ninguém me inquiete. Sabemos que o apóstolo Paulo está a dizer estas coisas por causa de tudo, inclusivamente, que teve de tratar nesta carta. A atitude dos Gálatas ao abandonarem tão facilmente o Evangelho, ou a essência do Evangelho, para se voltarem para rudimentos e rituais que os judaizantes estavam a inserir na igreja. E o apóstolo Paulo estava realmente irritado com esta situação. E vemos isso até no próprio teor da carta que ele escreve. Outras cartas que o Paulo dirige a outras igrejas são bem mais simpáticas. Começam sempre com a saudação inicial, a apresentação, e até o facto de dizer aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Efésios, a quantidade de vezes que eles estavam nas orações de Paulo. E ele, logo ali naquela primeira saudação, diz que orava continuamente por eles, por sabedoria, por conhecimento, por crescimento em amor, etc, etc, etc. Com os Gálatas não faz nada disto. Começa logo a dar-lhes paulada, como a gente costuma dizer. Ele estava realmente irritado pela forma tão rápida, ele até é irónico no seu texto, no seu discurso, quando diz: estou fascinado com a rapidez com que vocês abandonaram o Evangelho que vos foi apresentado e que transformou as vossas vidas. Para voltarem agora aos rudimentos que alguns vos andam a ensinar, que são também necessários, dizem eles, para que de alguma forma possam ser salvos. Como a nossa irmã orou na sua mensagem, na sua oração, ela disse que a nossa salvação não tem nem uma pitadazinha do nosso mérito. O mérito é todo do Senhor. Foi Ele que deu a sua vida na cruz do Calvário. Foi Ele que derramou o seu sangue para nós sermos salvos. É uma oferta, é um dom, é uma dádiva. Não depende absolutamente de nada que nós possamos fazer, nenhum sacrifício, nenhum esforço. Paulo estava irritado com isto e procura escrever esta carta para os corrigir. No fim, ele tem esta expressão: desde agora ninguém me inquiete. Se João Ferreira de Almeida tivesse que traduzir esta expressão para a linguagem de hoje, Paulo está a dizer: olha, por favor, não me chateiem. Não me irritem mais com esta situação. Já estou farto.
mas na linguagem do século XVII, princípio do século XVII, é esta a expressão: desde agora ninguém me inquiete. Mas não é disto que nós queremos falar hoje. Quero falar de duas glórias de que Paulo está aqui a falar. Uma completamente desaconselhada para cada um de nós. A outra é a glória na qual nós devemos ter talvez o único orgulho como crentes em Cristo Jesus. Somos ensinados desde o primeiro versículo da Bíblia até o último de que Deus não gosta dos soberbos, não gosta dos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, àqueles que se apresentam a Ele com um humilde coração. E nós sabemos, inclusivamente, que não há outra forma de nós nos apresentarmos diante de Deus para termos o seu favor, para nos relacionarmos com Ele. Humildade. Se nos apresentarmos soberbos, inchados, como é uma expressão às vezes que a Bíblia transmite, orgulhosos de nós próprios, o Senhor vai resistir-nos, não vai ouvir-nos. E nem sequer nos vai abençoar nessas circunstâncias. É preciso apresentar-nos sempre com humildade. Na Roma antiga, havia uma tradição que durou durante muitos séculos, principalmente na altura do Império, não na altura da República, que é o período anterior ao Império. Mas principalmente durante o Império, na sucessão de todos aqueles imperadores, sempre que o exército, as legiões romanas ganhavam uma batalha importante que garantia a preservação das fronteiras, que expandia ainda mais o Império, ou outra coisa qualquer, sempre que havia uma grande batalha, uma grande vitória de alguma das legiões ou de várias legiões romanas, o general que as comandava tinha a honra e a glória de viajar para Roma com uma parte do seu exército e com o seu séquito, ou seja, os prisioneiros que tinha feito do inimigo e também todos os bens, eram carroças carregadas de tesouros, de ouro, de prata, de coisas preciosas. E eles desfilavam chamava-se em triunfo. Passavam debaixo daqueles arcos que nós chamamos os arcos do triunfo, como há lá em Paris, não é? E há muitos desses arcos construídos pelos romanos em muitas cidades espalhadas por esta Europa. E não só, e também no Mediterrâneo, mais da parte da África do Norte. Arcos onde os vencedores desfilavam em triunfo. E o povo aclamava-o. Era um autêntico herói, era recebido pelo imperador pessoalmente, era honrado diante de toda a gente. Mas, enquanto ele desfilava no seu carro, puxado por 2 ou 4 cavalos, ele não ia sozinho no seu carro, desfilando naquelas ruas, aclamado e agradecendo ao povo. Acompanhava-o sempre um escravo que tinha uma coroa de louros na mão. Sabem que a coroa de louros é símbolo de glória, de conquista, de vitória. A coroa de louros era aquilo que os atletas na Grécia Antiga recebiam como prova de que tinham vencido determinada prova. Este escravo estava atrás do general enquanto ele desfilava e segurava a coroa de louros na sua cabeça, como prova da sua glória, da honra que lhe era prestada. Mas, de tempos a tempos, durante o desfile, ao seu ouvido, aquele escravo tinha a missão de lhe dizer: não te esqueças que és apenas um homem. Desfilava, passado algum tempo, ele dizia novamente: não te esqueças que és apenas um homem. Não te esqueças que és apenas um homem. A glória é efêmera. De nada serve quando pensamos na nossa vida. Faz parte da natureza humana desejar a admiração dos outros. Faz parte da natureza humana, às vezes até se sobressair acima dos outros. Faz parte da natureza humana obter resultados e vermos os nossos esforços reconhecidos pelos outros, numa palavra de agradecimento, numa palavra de louvor, numa pancadinha nas costas, numa medalha, o nosso nome e a nossa função em cima da secretária. Gostamos sempre desse reconhecimento. No fundo, também queremos ser sempre um bocadinho famosos em relação aos outros. Essa é a glória
que o ser humano busca normalmente durante a sua vida. Quando pensamos nas igrejas da Galácia, para quem Paulo escreve, eles haviam deixado-se enredar pelas falsidades doutrinárias que os judaizantes lhes ensinaram. Os judaizantes eram supostos crentes judeus, convertidos, mas que achavam que a mensagem de Cristo, a mensagem dos apóstolos, não era suficiente para que os gentios fossem salvos. Era necessário que eles adotassem alguns dos rituais e obedecessem a alguns pormenores da lei de Moisés para poderem ser salvos, para de facto poderem ter justificação completa. O apóstolo Paulo e os outros apóstolos vão combater isto. Aliás, o primeiro concílio que existe e que está registrado em Atos, capítulo 15, serve exatamente para definir que não podia ser imposto aos gentios que se convertessem a Cristo nenhum dos rituais que os judeus tinham, porque eles não serviam de nada para que a salvação fosse obtida. Estes irmãos da Galácia, naquele tempo, haviam sido convencidos de que, para além do sacrifício de Jesus na cruz, que é apenas aceito por fé, é de graça, eles estavam convencidos que era necessário também cumprirem alguns preceitos da lei de Moisés. E o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas para corrigir estas falsas doutrinas, para desmascarar estes falsos mestres, para que os Gálatas voltassem, eu diria, ao primeiro amor, à primeira e à única verdade que tinham recebido no início. Ele denunciava, o apóstolo Paulo denunciava o objetivo daqueles judaizantes cujo objetivo era de facto outra coisa a não ser obter a glória pessoal, de poderem dizer para eles próprios e aos outros: vejam como nós conseguimos regredir os preceitos daqueles irmãos lá na Galácia. Vejam como nós os conseguimos convencer, com a nossa argumentação poderosa, que eles também tinham que obedecer ao sábado, que também eles tinham que obedecer à necessidade de serem circuncidados. Toda a gente sabe o que é a circuncisão, não é? Ou eu preciso explicar? A circuncisão é uma microcirurgia que toda a pele extra que está no órgão sexual masculino é cortada, arregaçada e depois fica ali à espera que seja curada. Era um símbolo dos judeus. Sabem que durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães invadiram a França, apenas mais ou menos em metade, até 1944, a França estava invadida apenas no norte. O sul de França era um estado colaboracionista, com a sua capital em Vichy, e os franceses ali, a polícia, o que restava de algum exército francês, faziam aquilo que os alemães mandassem. Os judeus, quando viram a invasão em 1940 destruir tudo, e os alemães apoderarem-se do país e de Paris, muitos deles, não podendo fugir, enviaram os seus filhos para o sul, para contactos que tinham em quintas, no meio rural, para que as crianças pudessem estar seguras, escondidas, em celeiros, em quintas, como eu disse. Mas em 1944, a partir da Normandia, os alemães invadiram também o resto do território até ao sul, até Marselha, até Nice. E nessa altura começaram a fazer uma caça aos judeus, às crianças que eles sabiam que tinham sido enviadas. E quando eles entravam numa quinta, ou num palheiro, ou em alguma área onde desconfiavam que haviam crianças judias escondidas, eles alinhavam-nas, e sabem como é que eles descobriam que eram judias? Baixavam-lhe as calças aos rapazes. E ali, olhando para o órgão sexual da criança, percebiam se ele tinha sido circuncidado de acordo com as normas do ritual judaico,
E por isso, muitas dessas crianças, infelizmente, foram enviadas para os campos de concentração e de exterminação, onde morreram. A circuncisão era um sinal que os judeus traziam, mas não era nada que pudesse ser imposto aos gentios. Mas estes judaizantes orgulhavam-se. Era a glória deles poderem, uns para com os outros, dizer: vejam, aquela igreja ali, numa zona da Galácia, eu já os convenci todos de que a fé em Cristo Jesus não é suficiente. E muitos deles se têm circuncidado. Por causa de quem? Por causa de Cristo. E gloriavam-se disto. Paulo vai combater todo este pensamento. E o apóstolo Paulo estabelece aqui um contraste entre si e estes judaizantes, entre a glória efêmera que tem como base o orgulho e a glória que resulta da cruz de Cristo, o verdadeiro orgulho do crente. Dos versículos 11 até ao 13, olhem para lá novamente, Paulo diz: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. A obrigatoriedade da circuncisão, imposta por alguns, visava apenas duas coisas. Primeiro, uma marca visível no corpo que fazia com que as pessoas pudessem pensar que tinham o favor de Deus. E também uma fórmula ilusória de convencer os perseguidores da igreja de que, mesmo sendo cristãos, não renunciavam aos rituais judaicos. Ou seja, muitos destes tentavam convencer os gentios a circuncidarem-se, porque, mesmo sendo judeus de origem, estavam agora sobre a perseguição que era feita à igreja. E muitos outros judeus vinham ter com estes judeus e queriam saber se eles de facto seguiam esta igreja, a igreja do Nazareno, se eram cristãos ou se continuavam genuinamente judeus. E então o que é que eles faziam? Ao dizerem: vejam, eu cheguei aqui a esta igreja e a estes que eram gentios eu convenci-os a circuncidar-se. Então isso era como que um diploma que estes judaizantes podiam usar para dizer aos perseguidores da igreja: a mim não têm razão para perseguir. E gloriavam-se nisto. Os que impunham a circuncisão aos outros, aos gentios, nem se circuncidavam a si próprios. Um pouco aquele ditado que nós usamos muito em português, e que é um ditado com muito pouca sabedoria, ao contrário de outros, que diz: faz o que eu te digo, não olhes o que eu faço. É de facto a sabedoria popular que nos traz isto com o efeito ao contrário. Não é algo que devemos seguir. Nós, acima de tudo, e nós, crentes em Cristo Jesus, filhos de Deus, temos que mostrar integridade, ser inteiros, completos. O nosso coração não está dividido. O nosso único desejo é ser íntegros, verdadeiros diante do Senhor. Não sermos feijão frade, com duas caras. Somos a mesma pessoa. Aquilo que fazemos corresponde àquilo que dizemos. Faz-me lembrar um pouco um reclame que havia antigamente, já há alguns anos atrás, de Danone. Agora temos o Danone, faltou-te um bocadinho assim. Mas antes, quando os iogurtes Danone começaram a aparecer, eu lembro já há uns anos atrás, havia uma publicidade em que alguém aparecia com o Danone e dizia: o que se vê por fora é aquilo que há por dentro. Ou seja, a saúde que a pessoa mostrava fisicamente, exteriormente, tinha como responsável aquilo que o iogurte fazia interiormente. É um pouco esta a ideia quando falamos de integridade espiritual. Ou seja, aquilo que os outros veem em nós fazer tem que corresponder àquilo que nós dizemos. Uma coisa tem que bater com a outra, porque de outra forma é hipocrisia.
E essa é uma das coisas que o Senhor também realmente abomina. Então Paulo está aqui a tentar combater estes hipócritas que exigiam aos outros, como bons fariseus, exigiam aos outros que fizessem determinada coisa quando eles próprios não faziam. Então Paulo está a chamar de hipócritas, que buscavam a sua própria glória. Que glória pode existir numa coisa que é passageira? Circuncisão. Que glória pode existir em algo que é falso, contrafeito ou errado? A glória é muito momentânea, mas é efêmera e ela vai desaparecer. E Paulo está a querer dizer exatamente isto aos Gálatas. Paulo está claramente a declarar que o crente não deve orgulhar-se dos seus feitos e conquistas. Se há alguma coisa que conseguimos, se há alguma coisa que temos, se há alguma coisa que somos, isso devemos ao Senhor. Se há alguma coisa que conseguimos fazer por nossa influência na vida dos outros, isso é conseguido porque o Senhor nos dá essa capacidade, porque nos dá essa graça, e não porque podemos orgulhar-nos dos nossos feitos, das nossas capacidades ou da nossa inteligência. Há uns anos atrás li uma ilustração muito engraçada que pode trazer alguma luz a isto que eu estou a dizer. A história de um jovem lá numa igreja dos Estados Unidos, uma igreja grande, um jovem que se centrava sempre nas primeiras filas. E desde criança o seu sonho era ser pregador. Não sei se há alguém que hoje em dia queira ser assim tão... Não é algo que se aspire muito. Mas aquele jovem habituado a ouvir grandes pregadores lá na igreja, convidados, o próprio pastor, ele tinha aquele sonho, não é? Gostava e queria ser pregador. E vivia na ansiedade de um dia poder ser convidado para ser pregador. Poder pregar a primeira vez naquela igreja, na sua igreja. E ele foi crescendo, foi-se preparando, e houve um dia em que o pastor da igreja, no final do culto, chamou e disse: jovem, na próxima semana eu gostava que tu apresentasses uma pequena mensagem à igreja. O jovem saltou de alegria, orgulhoso daquilo que podia fazer. Foi para casa durante toda a semana, preparou o sermão, durante toda a semana, em frente ao espelho, preparou os gestos, a postura, não é? Também é importante, não é? A postura, tal, a forma como se os gestos, a dicção, a velocidade com que falava, tudo ali, muito orgulhoso. Chegou para aí à quinta-feira, já estava muito bem preparado, e em frente ao espelho disse: a igreja agora é que vai ver quem é o pregador. Eu é que sou o pregador. Ao fim de tantos anos, as pessoas vão compreender que em mim há este potencial tremendo, e eu vou convencer as pessoas de que sou um grande pregador. E satisfeito, correram aqueles dias, no domingo, lá estava eu, sentado à frente, o pastor começou o culto, tempo de louvor, oração, e disse depois: hoje, irmãos, vamos ter pela primeira vez o jovem da casa que vai pregar para nós a palavra. Ele preparou-se e, por favor, venha aqui acima. Ele foi, imagino, ou vocês conseguem imaginar ele levantar-se da cadeira com a Bíblia no peito, passos pequenos, olhando assim. Toda esta postura ensaiada. Usou a Bíblia, com aqueles gestos todos ensaiados ao espelho, começou a falar. Falou. Mas a meio do percurso ele percebeu que não estava a ter efeito coisíssima nenhuma. E à medida que o sermão se aproximava do fim, ainda pior. Ele começou a ficar bastante triste, desanimado. E no fim, terminou o seu sermão, fechando a Bíblia, com os olhos em baixo, voltou passos curtos para... O pastor foi lá para cima para o púlpito, terminou a reunião com a oração, as pessoas cumprimentavam-se no fim, e uma irmã velhinha, muitos anos na igreja, lá no cantinho, veio ter com aquele jovem. Aquele jovem, toda a gente se levantou para se cumprimentar, ele continuava ali, de olhos no chão, a perguntar a si próprio: o que é que correu mal? O que é que eu fiz de errado? Por que é que eu não fui bem sucedido na minha pregação? E esta irmã velhinha, passos lentos, com a sua idade, aproximou-se dele, sentou-se ao lado dele e disse: olha, jovem,
Se tu tivesses subido ao púlpito da mesma maneira como descestes do púlpito, tudo teria sido diferente. Palavras sábias. Se aquele jovem tivesse subido, não orgulhoso, soberbo, à procura da glória e do reconhecimento dos outros, mas tivesse subido humilde, na dependência do Senhor, e apresentar a palavra de uma forma simples ao povo, então teria saído e as pessoas teriam ido ter com ele, dizendo: obrigado, irmão, pela mensagem, que o Senhor o abençoe. Mas ninguém fez isso. Porque ele subiu orgulhoso e desceu humilhado, em vez de subir humilde e sair de alguma forma exaltado pelo Senhor, não pelos homens. Por isso Paulo está aqui a dizer que a glória que aqueles judaizantes queriam obter com os feitos das igrejas da Galácia não faziam sentido. Porque era uma glória humana, não era uma glória que vinha do Senhor. O crente jamais deve usar a influência que tem nos outros para procurar notoriedade ou destaque. Filipenses capítulo 2, verso 13, Paulo escreve: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós temos consciência disto, da verdade implícita neste versículo. Que aquilo que fazemos, que aquilo que obtemos na nossa vida, no nosso percurso, o curso que tiramos, a profissão que conquistamos, os patamares que se calhar vamos subindo na nossa carreira. É claro que isso tem uma parte do nosso esforço, do nosso trabalho, até porque o Senhor, quando está a desafiar Josué, lembram-se lá no Velho Testamento, ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Estas duas coisas que nós temos que ter sempre em bom equilíbrio. O nosso esforço, o nosso trabalho, mas sempre na dependência do Senhor, das nossas forças, das nossas capacidades. Mas se tu não deres a graça de chegarmos onde queremos chegar, então nós não vamos chegar. E isto é que é a verdadeira sabedoria. Porquê? Porque tanto o operar como o efetuar, o querer, tudo acontece na nossa vida segundo a boa vontade do Senhor. E nós não podemos lutar contra isso. O foco do crente deve estar, quando usa os seus dons, os talentos, as suas competências, em auxiliar os outros, em ser uma bênção, em dar glória a Deus. O apóstolo Paulo escreve vezes sem conta de que na igreja nós devíamos amar-nos uns aos outros, perdoar-nos uns aos outros e suportar-nos uns aos outros. Sabem o que é que na sua origem esta palavra significa? Não significa aturar-nos uns aos outros. Bem, isso também. Mas literalmente, quando Paulo escreve várias vezes dizendo que nos devemos suportar uns aos outros em amor, está a dizer literalmente carregarmos às costas. Quando o irmão necessita de alento, como expressão do nosso amor, um amor dinâmico, verdadeiro, nós temos que carregar as pessoas às costas. Eu sei que para alguns é difícil, não é? Por exemplo, se tivessem que me carregar a mim, já seria complicado. Mas mais ou menos complicado é isto que estamos aqui a dizer. Que nós devemos usar os nossos dons, talentos, competências para fazer isto. Temos demonstrado esta glória carnal? Será que estamos a olhar mais para nós próprios do que para as necessidades dos outros? Procuramos ser o foco das atenções dos outros? Era isso que os judaizantes faziam. Era essa glória que buscavam. Essa glória que Paulo está a dizer está errada. Porque a verdadeira glória de que temos que ter orgulho, e não estou a falar em orgulho de nos incharmos, de nos tornarmos soberbos, não é dessa glória. É uma glória no sentido de nos revermos no outro
nos agradarmos no outro, e quando eu falo em outro estou a falar de Cristo Jesus, essa é a verdadeira face do orgulho para o crente que faz sentido. Porque o orgulho? Porque a glória na cruz de Cristo. Há uns tempos atrás falei com algumas pessoas que querem de alguma forma ou acham que nós não devíamos usar a cruz como símbolo da igreja ou do cristianismo. E apresentavam os seus argumentos, diziam que a cruz foi aquilo que causou sofrimento ao nosso Senhor. Não está errado, é verdade. A cruz é um símbolo de maldição. É verdade. Os romanos usavam a crucificação para punir os mais altos criminosos, aqueles que muitas vezes punham em causa a soberania do Império Romano, aqueles que desafiavam o próprio Império Romano. Crucificavam-nos ao longo das vias, das estradas que conduziam às grandes cidades, para que, ao circularem, as pessoas pudessem ver o que é que acontecia a quem desafiava o Império Romano. Sabemos que a cruz de Cristo significa tudo isso. Mas o apóstolo Paulo fala vezes sem conta do orgulho e da glória da cruz de Cristo. Porque, de facto, a cruz de Cristo significou o sofrimento, a morte dolorosa, a morte expiatória do Senhor Jesus por nós, mas significa, quer para nós, quer para Ele, vitória. A glória. Porque ali Ele venceu o pecado. E sabemos que, apesar da cruz significar a morte do Senhor Jesus Cristo, nada podia conter a sua vida. Nada podia conter o seu corpo naquela sepultura. Ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele é Deus. Ele ressuscitou, glória ao Senhor. Nada podia conter o seu corpo, a sua vida. Por isso nós nos orgulhamos na cruz de Cristo. Nós nos orgulhamos porque ali ele deu a sua vida. Nos revemos nele, na sua graça, na sua bondade, no seu profundo amor, que nós nem compreendemos completamente, por cada um de nós. É disto que Paulo está aqui a falar. Porque o orgulho, a glória na cruz de Cristo? Porque apesar de ser um símbolo de sofrimento e morte, era a causa da salvação do próprio apóstolo Paulo, nesta comparação que ele faz com os judaizantes. Porque a cruz de Cristo e o próprio Cristo haviam operado a transformação na vida do apóstolo Paulo, como opera na vida de cada um de nós. Porque a mensagem e o valor da cruz superam qualquer preceito ou ritual para que alguém se tornasse nova criatura. E por isso aquilo que ele expressa no versículo 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão ou qualquer outro ritual ou qualquer outro preceito da lei ou qualquer sacrifício ou qualquer oferta, o que quer que seja, nem a circuncisão ou a falta dela, ou nenhum sacrifício, ou nenhuma oferta, ou o que quer que seja, isso de facto, porque é feito por mãos de homens, não tem valor absolutamente nenhum. O que tem valor para Cristo Jesus, e é em Cristo Jesus, é o facto de cada um de nós um dia abraçá-lo como Senhor e Salvador, e por Ele, apenas por Ele, nos tornarmos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, diz a palavra de Deus. E é esta operação maravilhosa de transformação que começa na cruz do Calvário. E por isso o nosso orgulho, a nossa glória, na cruz de Cristo. Os rituais da lei haviam sido anulados pela cruz de Cristo. No seu valor salvício, a cruz era a única forma do ser humano poder ter acesso a Deus, poder ter um relacionamento com Deus, que começa com o reconhecimento e a aceitação pela fé do sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. A grande mensagem aqui é: Cristo é suficiente e por isso Ele é a nossa glória. É nele que nos gloriamos. Quando pensamos no que ficou para trás na nossa vida, por causa de Cristo, certamente orgulhamos dele e do que ele fez por nós.
E pensando no apóstolo Paulo, que escreve estas coisas, isto tem ainda mais valor. O apóstolo Paulo lembrava-se de ter estado naquele grupo, aliás, de ter liderado aquele grupo que apedrejou Estevão, o primeiro mártir da igreja, aos pés de quem os outros depositaram as suas vestes para terem mais agilidade para atirarem as pedras a Estevão. Paulo também, em alguma altura, orgulhava-se de ter sido perseguidor da igreja, até porque pensava que estava a fazer uma grande coisa para Deus. E vangloriava-se disso. Inclusivamente, quando escreve as suas cartas, ele diz: se alguém foi fariseu, eu fui fariseu, por excelência. Judeu de judeus. E, aliás, um homem que tinha uma carga cultural na sua vida tremenda. Um homem que falava várias línguas, que conhecia várias culturas, que tinha cidadania romana, conhecia bem a tradição, os rituais judaicos, tinha estudado aos pés de Gamaliel e por aí fora. Ele tinha tantos motivos de orgulho. Sabe o que é que ele faz com tudo isso? Ele diz, noutra expressão, que tudo isso ele considerava esterco. É exatamente isso que vocês estão a pensar. Refúgio, lixo. Algo que, a partir do momento em que ele olhou para a cruz de Cristo, olhou para o próprio Senhor Jesus Cristo e o abraçou como Senhor e Salvador, deixou de fazer sentido. Glória efêmera, a que ele tinha tido no passado, comparada à que os judaizantes tinham agora. Para Paulo, um dos maiores poetas da história do cristianismo, o orgulho residia na cruz de Cristo. O orgulho residia no próprio Cristo. Este é a nossa glória. Este é o nosso orgulho. Que o possamos viver com humildade, para que outros também se possam orgulhar daquilo que Jesus pode fazer também na sua vida. Que o Senhor nos abençoe.